porque, como já estamos alertando para vocês há um certo tempo aqui na nossa programação, os Estados Unidos da América está tentando ainda, principalmente por pressão do vice-presidente J.D. Vance, em conseguir encontrar uma via diplomática junto à questão do Irã. Mas as negociações estão cada vez mais travadas. Como trouxemos anteontem, ao vivo aqui, enquanto as negociações estavam acontecendo, a escalada retórica vindo do Ayatollah Khamenei era cada vez maior e, ao mesmo tempo, Donald Trump estava destacando material bélico pesado para a região do Oriente Médio. E agora nós temos mais informações de como tudo isso está sendo organizado e qual o papel que o Estado de Israel está observando que ele vai ter nesse interim. Então, vamos lá, pessoal. O The Washington Post, ele e também o The Telegraph do Reino Unido estão utilizando aí uma fonte vinda de Israel, tá? Que é um ex-chefe de inteligência, o senhor Amos Yadlin, e ele está afirmando que a guerra pode começar em dias, tá? Dias. Oficialmente, o Estado de Israel diz que eles acreditam que talvez seja em um mês, mas quando nós começamos a observar o que pessoas mais ligadas aos serviços de inteligência estão falando, no máximo poucas semanas. O senhor Amos Yadlin está classificando aqui que a possibilidade de um conflito é de 90% hoje. Se nós colocarmos naquele relógio, o Doomsday Clock, né, nós temos aí a possibilidade beirando, então, esse ponto. Só um segundinho, pessoal. Só um segundo. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Sandes, mandei aí uma questão técnica para você, tá bom? Por favor, meu caro. Acho que meio-dia e 20, tá? A questão técnica aí. Prontinho. Pessoal, desculpa, ao vivo tem dessas coisas mesmo. O Sandes está aqui me apoiando. E tudo isso agora vem crescendo, essa possibilidade, né? Essa tensão e essa probabilidade de 90% justamente pelo todo o poderio militar que foi enviado e está sendo observado. Anteontem eu trouxe para vocês que tinham destacamentos indo da Carolina do Sul aqui nos Estados Unidos e saindo da Virgínia com direção à Inglaterra e à Espanha. Também tínhamos ali bases americanas na Alemanha e na Itália que estavam com movimentações. E agora todo o contingente já está mais claro. Meus amigos, 30% do poderio militar dos Estados Unidos, assim, do que se tem notícia, estaria alocado no Oriente Médio hoje. Nós estamos falando aqui de uma força militar descomunal, tá? Gostem ou não, o fato é o seguinte: o exército americano, as forças armadas americanas, eles estão muito à frente dos outros países. E é isso que os Estados Unidos têm mostrado, tá? E antes de eu trazer aqui para vocês a quantidade só da Força Aérea Americana que está alocada ali, tem uma outra informação importante que está sendo debatida nos bastidores, tá? Que é o seguinte, que a operação na Venezuela, ela teria sido um cartão de visita que Donald Trump estaria utilizando para mostrar aos adversários políticos e militares aqui dos Estados Unidos da força que eles têm disponíveis. Inclusive, eles utilizaram armamentos que incapacitam os seus alvos, e isso seria um dos pontos também a serem utilizados dentro do Irã. Tá? Isso são informações que estão circulando também em fontes abertas de inteligência. Agora, falando do poderio militar que está sendo observado na região, 50 caças F-35 e F-16. Eles foram transferidos nas últimas 24 horas para lá. Muitos aviões-tanques para reabastecimento ar-ar, rastreados rumo ao Oriente Médio.
Tudo o que pode voar ou reabastecer está indo para a região. Outros destinos citados também, e são, além dos 2 porta-aviões que estão lá, principalmente o Geraldão, o maior porta-aviões do mundo, está chegando lá agora. Nós temos bases em Israel, no sul, na Jordânia e na ilha de Creta também, que estaria sendo utilizada. E aqui outra informação, além dos 50 caças, 20 F-35 decolaram do pátio da Real Força Aérea de Lakenheath para o Oriente Médio nas últimas horas, tá? E 25 F-16 voaram dos Estados Unidos diretamente para a região. E nós temos aqui o USS Gerald Ford, como eu já comentei com vocês, o USS Abraham Lincoln também está ali na região, tá? E aqui o analista operacional e de inteligência que foi ouvido pela reportagem diz o seguinte, que isso é um poderio para arrombar a porta. Isso aqui é uma aspas, tá, pessoal? Não é o PH que está falando. As aspas o poderio militar é para arrombar a porta. Além de tudo isso, tá, a operação possível seria utilizada da seguinte forma. Os jatos F-16 e F-35 fariam a supressão das defesas aéreas para abrir um corredor, ou seja, eles viriam atacando as defesas antiaéreas, atacando as posições que seriam defendidas pelos iranianos e depois entrariam bombardeiros pesados. O B-52, que é um dos mais antigos ainda em atividade, desde 1949 ele está em atividade na Força Aérea Americana e ele seria utilizado para bombas de saturação, tá? Mas depois viriam os temidos B-2, tá? E aí eles seriam utilizados em ataques como aqueles que foram realizados no ano passado. Pessoal, estou vendo vocês falarem que o áudio está ruim. Acho que foi por conta do sino da igreja que tocou aqui agora há pouco, tá bom? Então, acredito que agora já esteja de volta e melhor para vocês. E aí, o que o Donald Trump está considerando de maneira efetiva das duas formas aí que ele tem na frente? Primeiro, atingir aí dezenas de líderes políticos e militares para derrubar o regime, tá? Essa seria a primeira opção que está sendo discutida nesse momento lá na Casa Branca. A Casa Branca está nessa direção aqui, tá? Está sendo discutido isso na Casa Branca. Atingir a cúpula que Israel ainda deixou, porque boa parte deles foram eliminados na guerra em junho, a Guerra dos 12 Dias, e essa cúpula também estaria sendo visada, entre eles, o Ayatollah Khamenei, para derrubar o regime e ver o que acontece, tá? A outra alternativa seria focada somente nas instalações nucleares e todo o aparato, silos onde temos mísseis, as fábricas de mísseis iranianas que estariam sendo todas mapeadas já, e aí o alvo seria destruir o aparato e deixar o regime. A pergunta que eu faço para vocês, você aqui que está assistindo o PH Vox nesse momento, o que você faria? Tá? Você derrubaria o regime, partiria para essa opção de derrubar o regime, ou você iria para a destruição de todo o aparato nuclear, de mísseis, e deixaria o regime de pé? Coloque 1, se você derrubaria o regime. 2, se você destruiria todo o aparato bélico aí no chat, tá certo? Enquanto isso, toda a questão diplomática continua caminhando, mesmo sem evoluções nesse segundo encontro que foi de anteontem. Vocês são sanguinários, né? Vocês estão querendo derrubar o regime iraniano aí, pelo que eu estou vendo. Já o Everson, né? O Everson, ele tem uma visão ainda mais brutal, né? Ele quer que faça os dois. Tá aí.
É o que o Everson quer, muito bem. Bom, ainda tratando sobre a questão diplomática, a segunda rodada das negociações nucleares está travada, tá? Não tivemos avanços, e o intermediário de Oman, que está ajudando na questão, que é o Badr al-Busaid, também tem demonstrado ceticismo contra avanços significativos no meio de tudo isso. A dúvida central que está acontecendo agora é se o aumento militar é uma ameaça para concessões ou a preparação para um ataque real. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, pessoal. De maneira clara e objetiva, Donald Trump está gastando muito dinheiro do contribuinte americano nesse exato momento para fazer toda essa movimentação do aparato militar, entre outras coisas. Isso é muito dinheiro. Só o USS Gerald Ford, só o Geraldão, ele custa 6 milhões de dólares por dia, tá? Por dia, para estar ativo como ele está nesse momento. Só o Geraldão. Sem falar de todo o restante. Sem falar do Abraham Lincoln, sem falar de todos os caças, a prontidão militar, a atividade no Pentágono como está ocorrendo também. Então, nós temos toda essa situação. Eu acho difícil que isso não seja com a intenção de utilizar. Bom, a gente pode cravar que vai acontecer o ataque? É óbvio que não. É óbvio que, com tudo isso, o Irã possa ceder, possa se chegar a uma posição negociada diplomaticamente. Mas eu acho que dessa vez o Donald Trump está perdendo a paciência. E o que nós temos no meio de tudo isso, tá? No meio de tudo isso, é que ninguém mais, ninguém menos, Vladimir Putin está testando talvez aí qual é a sua influência ou as benesses, a benevolência que ele teria com Donald Trump. Porque ele enviou uma corveta, sim, ele enviou uma corveta para a região do Estreito de Hormuz, que está passando por exercícios militares. O Irã fechou parcialmente o Estreito de Hormuz. Por que parcialmente? Eles fecharam o lado do estreito que está sob jurisdição das suas águas territoriais. E ali, a Rússia enviou oficiais da sua marinha e uma corveta para marcar presença, dar um apoio moral ao regime dos ayatollahs e demonstrar que está disposto a trabalhar com eles.